Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje a liturgia leva-nos a nos questionar: quem somos nós? É fato que a primeira impressão que temos, e talvez a primeira atitude nossa ao ouvir a parábola do joio e do trigo, é começar a ver quem é joio, quem é trigo, querer ficar separando. Mas algo que devemos perceber é que em nós existe joio e trigo. E o ato do Senhor vir a nós é para nos fazer mudar. Ouvimos na primeira leitura este ato do Senhor que vem a nós com sua força, não porque o Senhor nos force, não porque o Senhor nos obrigue, mas porque é diante da força do Senhor que vemos a sua graça. E qual é a força do Senhor? A sua palavra. A palavra de Deus é a força de Deus. É pela palavra que o Senhor cria todas as coisas. É pela palavra que o Senhor tudo governa. É pela palavra que o Senhor nos ensina. O grande problema é que por vezes nós não damos ouvido. Nós não queremos escutar. Nós queremos permanecer do modo como estamos. Mas o Senhor ainda assim insiste. E vemos nessas tríplices parábolas a qual o Senhor nos apresenta hoje este caminho. Este caminho que o Senhor quer para nós de mudança. Porque que Ele vem com a sua força e semeia, isso é um fato. O Senhor vem e semeia diante dos seus justos, semeia diante daqueles que se deixam conduzir por Ele, porque são seus. Mas como ouvimos na última semana, semeia também diante daqueles que estão distantes, para que se convertam. Mas do mesmo modo o inimigo também vem para semear o joio. E qual é este símbolo do joio? O joio é aquilo que parece, mas não é, que distorce, que leva ao lado oposto, que é falso, que engana, que fere, que afasta. O joio é o sinal do adultério. Ah, padre, mas eu não sou nem casado, eu não tenho nem namorada. A gente só pensa no adultério, na nossa relação com o outro, mas e com Deus? Quando eu busco a minha vontade, o meu querer, e não sei ouvir e mudar, eu sou um adultério. Quando eu só quero o meu querer, quando eu não sei obedecer, quando eu não sei ouvir e ser diferente, eu sou um adúltero. Porque Deus quer que eu seja diferente, mas eu persisto em ficar nas minhas coisas, na minha vontade, na minha superficialidade, fazer as coisas do meu modo, do meu jeito. Continuo me afundando e dando com a cara na parede, mas sigo dessa forma. E sou um adúltero. Eu sou um joio. O joio tem este sentido. Ele parece com trigo, mas não é. Ele fere, distorce. Mas vemos o modo como Deus age, apesar de tudo. Deus age com paciência, com amor. Deus espera e quer a nossa mudança.
Ele vem com a sua força, com a sua palavra, para nos levar à conversão. Ele vem com a sua força para nos ensinar a ser diferentes. E insiste para aqueles que não creem, para aqueles que não conhecem, para aqueles que só buscam a sua vontade, para que mudem, para que parem de se enganar e de ser enganados, de ferir e continuar sendo feridos, de se desviar do caminho. Ele vem com a sua força para isso, para mudar esta realidade. Porque, como vimos no Salmo, o Senhor é bom, clemente, fiel, generoso, compassivo. Ele sempre vem, porque quer mais de nós. Ele quer nos tirar da superficialidade de ser mero punhado de farinha que não faz nada, e quer colocar o seu amor, o seu bom fermento, nos levedar para que possamos crescer, quer nos lançar para sermos não mera semente, mas uma árvore. Mas resta a nós querer. O Senhor, ao longo de toda a história, o fez assim. Chama homens que são muito mais jovens do que trigo, insiste, persiste. Alguns atendem, são grandes. O nosso grande problema é que a gente só olha o trabalho terminado e acha que eles estão muito distantes. Mas é só a gente ter um pouquinho de esforço e ver quem são estes antes do trabalho, antes de escutar. A gente olha, por exemplo, para Santo Agostinho. Quem é Santo Agostinho antes de ser Santo Agostinho? Muito joio e pouco trigo, dado aos prazeres, às relações, mas com o mundo que com Deus. Ganancioso pela sua fama, pelo seu prestígio, só queria acumular conhecimento, coisas, se sentiu bam, ser o melhor. Deus teve que limpá-lo, para que ele deixasse de ser joio e passasse a ser trigo. Deus teve que fecundar, porque ele não achava que a Sagrada Escritura era qualquer coisa. Teve que fazer ele estremecer e mudar. E vemos o quão bom fermentado ficou. Comentou toda a Sagrada Escritura, anunciou a fé, soube demonstrar. Foi uma boa árvore plantada, a qual tantos nele vieram se abrigar. Santo Inácio de Loyola, muito joio, pouco trigo. Nossa Padre Maisel jesuíta fundou isso, fez muita coisa. Mas antes, o jovem Inácio era muito joio e pouco trigo. Queria fama, prestígio, queria ser um cavaleiro. Deus teve que mudá-lo à força, literalmente falando, não só com a sua palavra, mas com uma bala de canhão na sua perna. Deus teve que fecundá-lo, colocar bastante fermento, e usou os santos para isso, para que ele percebesse, ele, com o que ele queria
farinha inútil. Ele, como Deus queria, muito fermento como os santos. Vou para o outro lado. Ele se deixou fermentar. Bom, muitos de nós que aqui estão hoje é graças a ele, porque a evangelização no Brasil se deu aos jesuítas e seus filhos. Marco fundante da nossa cidade são jesuítas, então. E porque eles são quem são? Porque ouviram, porque souberam mudar, porque quiseram empenhar-se para deixar de ser joio e passar a ser trigo. Nós também podemos. É fato que para isso é necessário que queiramos, que escolhamos, porque Deus sempre vem, mas nos dá liberdade para escolher. Nós devemos escolher sair, deixar de ser joio com as nossas feridas, erros, vícios, medos, pecados, e aprender a ser o trigo, cuidado por Deus, ser a farinha fermentada com o seu amor, ser o grão que é lançado e o qual ele faz crescer. Mas para isso é preciso querer. Que nós somos fracos, estúpidos, surdos, desobedientes, isso é um fato. Mas ainda assim nós podemos querer. Somos verdadeiramente joio diante da nossa impulsividade, das nossas irritações, dos nossos descontroles, do nosso querer próprio, das nossas desobediências. Em casa, maravilha. A mãe fala para o filho: faz isso. Está uma semana sem fazer. A mãe está esperando até hoje. A esposa pede para o marido: amor, a gente tem que fazer tal coisa. Claro, meu bem, faço daqui a pouco. Pediu isso com 3 meses de casamento. Já fazem 10 anos que ele fez. O marido fala para a esposa: docinho, tem que fazer não sei o que. Claro, meu bem, já vou fazer. Pediu isso no casamento de 1 ano. Já está no 10º. E não foi feito. Uma maravilha. Desobediência, porque não coloca empenho, não faz aquilo que deve, quando deve. No trabalho, vai levando para a barriga. Faz de qualquer jeito. Deixa para fazer depois. O patrão fala: isso aqui tem que ficar aqui. Eu coloco lá. Isso daqui é para ser feito assim. Eu faço assado. Isso daqui é para deixar quieto. Não é para fazer nada. Eu faço. Isso daqui tem que fazer. Eu não faço. Só desobediência. Porque eu quero a minha vontade. Não se obedecer a quem pede, a quem manda, a quem está à frente. Na igreja, eu acho que é a extensão da minha casa. Mas a igreja é nossa casa, não é? A igreja é a casa de Deus. Eu sou filho, eu tenho que obedecer. Não é a extensão do meu quintal. Mas ainda assim eu pego, eu chamo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tiro, eu ponho, sem pedir. Sou uma criança mimada e birrenta, sou joio, sou desobediente. E ainda venho por vezes com desculpa esfarrapada que demonstra que eu sou um joio miserável. Sempre foi assim, nada. É só a falta de vergonha na cara de não querer mudar que fica dando essas desculpas estapafúrdias.
E ainda que sempre fosse, Deus é tão bom que até isso dá resposta, mas eu faço nova todas as coisas. O problema é que a gente não quer mudar. Algo que temos que nos dar conta é que, como Deus coloca, Ele é paciente. Não sei se foi tirado daqui, mas como diz o ditado, paciência também tem limite. E o limite da paciência de Deus é que uma hora vai chegar a colheita. E se eu persisto em ser joio, Deus aceita a nossa escolha. Ele insiste para que eu mude, persiste para que eu seja trigo, mas se eu quero tanto ser joio, Ele aceita. Mas na colheita vai fazer um bolinho e vai jogar no fogo. Porque Ele já deixou bem claro qual é o destino do joio. Cabe a mim decidir se vou continuar sendo joio ou vou mudar. Vou aprender a ouvir para ser um trigo que Deus quer. Vou ser como Santo Agostinho, Santo Inácio e tantos outros santos que se deixaram tocar e mudar. Tomaram vergonha na cara e ouviram a Deus. Mas me resta querer. Deus, Ele é insistente e persistente conosco. E com Ele, a Virgem Santíssima também o é. Ela foi aquela que em nada teve joio, porque ela soube ouvir. Guardou a palavra e fez o que Deus quis. Ela também insiste conosco como nossa mãe e nos ensina a ouvir, a guardar, a mudar, a fazer o que Deus quer, para sermos o trigo que Deus quer que sejamos. Mas cabe a nós escolher, que possamos, como ela, ouvir, guardar e mudar para ser e fazer a vontade do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,